paz do Senhor, queridos. Sejam muito bem-vindos a mais um programa Adna Goiabeiras. E no quadro de hoje, de Quem Medita Cresce, é para você, marido, em especial. Você sabia que se você não honrar a sua esposa, as suas orações elas podem ser interrompidas? Sim, em 1 Pedro 3,7 diz que os maridos precisam viver a vida comum do lar e que para que isso, as suas orações não sejam interrompidas. Então, marido, aceite o ser frágil que você tem do seu lado. Cuide, ame, zele, porque não adianta nada fazer muitas campanhas ou jejum se você não tem um trato bom dentro da tua casa. As suas orações, elas podem ser interrompidas. E agora, vamos conhecer os nossos convidados de hoje? E os nossos convidados de hoje, Micael e Milena, fazem parte aqui do nosso grupo dos jovens casais aqui na Adna Goiabeiras. Sejam muito bem-vindos. Boa tarde a todos, a paz do Senhor, Bruna, Pastor Wever, obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui nesse podcast. A paz do Senhor, Bruna, agradeço a oportunidade por estar aqui. Que bom, a gente fica muito feliz com a presença de vocês. E para a gente iniciar, porque as pessoas não conhecem, né? Nós gostaríamos de conhecer um pouquinho. Fala para a gente, assim, resumidamente, sobre a conversão de vocês, como vocês se conheceram, quantos anos de casados, para que a gente conheça um pouquinho do casal. Então, a minha história é um pouco diferente da Milena, porque eu já nasci no berço cristão. Meus pais são da igreja, da Assembleia de Deus, meu pai é evangelista, minha mãe já foi líder de círculo de oração, já tenho uma bagagem, desde criança eu nasci já no berço cristão. Aí, e de lá para cá, continuei. Eu desviei um pouquinho, mas aí voltei para a igreja de novo. Aí eu conheci também a Milena, aí quando eu conheci ela era da Batista. E aí, quando nós conhecemos também, a gente ficou um pouco distante, mas também logo retornamos para a Assembleia de Deus no São João dos Lados, que meus pais são hoje. E aí, de lá para cá, a gente continuou. Aí veio para cá, para a Adna Goiabeiras, e foi isso. A minha conversão foi aos 14 anos, né? Eu venho de uma família católica, toda a família da minha mãe, a família do meu pai. E eu recebi um convite, né, na adolescência. E eu fui sozinha para a igreja, né? E lá eu tive um encontro com Jesus e decidi me batizar. E eu tive apoio da minha mãe e me batizei e caminhei ali, né? Dei os primeiros passos ali. Depois me mudei para outra cidade fazer ensino superior e aí fui para Batista junto com uma prima minha e lá eu segui. E eu conheci o Micael já há um tempo. Mas a gente assim, mantinha contato só por redes sociais, né? Na época, Facebook, Instagram. E era uma amizade, né? Meio colorida. A distância, minha amizade à distância. Eu morava em Cuiabá e ela morava em Sinop. E aí a gente teve poucas oportunidades de se encontrar ao longo de 8 anos que a gente se conhecia, assim, pessoalmente. E em 2019 a gente se encontrou e... Dali, depois de uns 2, 3 meses, a gente começou a namorar e logo veio o pedido de casamento e a gente já noivou e casou muito rápido. É namoro cristão, né? Não tem negócio, é casar logo. Nós começamos a namorar e namorar, e agora esse mês de outubro vai fazer 6 anos, 12 de outubro de 2019. Aí em janeiro eu pedi ela em casamento. Aí, em fevereiro para março, que foi em fevereiro, na verdade, foi noivado, e já ia ser o março, já ia ser o casamento. Mas logo veio a pandemia, em 2020, e aí eles mudaram a data do casamento para 12 de maio de 2020. Aí estão casados, aí fizemos 5 anos de casados, né? 12 de maio de 2020 agora, e 12 de maio de 2025. Fizemos 5 anos e de lá para cá, só glória. Graças a Deus, deu tudo certo. Tivemos 2 filhos lindos, maravilhosos, um casal, Marina e Miguel. E pela graça de Deus, estamos aí. Um casal jovem na idade, jovem de casado e com muita atitude. Isso aí é determinante muito na vida de vocês e é visível isso. A gente vê como vocês são, assim, umas pessoas para frente em relação à idade, muitas vezes, porque as pessoas demoram um pouco mais para amadurecer. E Micael, com muita atitude aí, já trazendo a varoa do interior
para a capital, já casando, 5 anos de casados, você disse, né? Já tem 2 filhos, né? Que é a Marina e o Miguel, que são uma bênção, graças a Deus. E esse desafio de ser muito jovem, de mudança de cidade, a parte do casamento, esse ajuste, como foi para vocês o início de tudo? Isso. Então, quando a gente começou a namorar, eu já tinha convicção que queria ter uma família, casar, ter filhos e tal. E aí, em 2019, eu já tinha saído de um relacionamento. Aí eu falei, agora o próximo relacionamento que eu vou entrar, eu já quero casar imediato, até por causa da igreja e tudo, ter uma família. E aí foi o que aconteceu em 2019 para 2020. Que aí, na verdade, um pouquinho da pressãozinha do meu irmão que a gente tá conversando. Meu irmão, a gente conversa bastante, eu e Milton, que tá até aqui na Adna hoje também, graças a Deus. Que aconteceu que 2020, aí falou, não, Miquel, casa, você vai ver como que a sua vida vai mudar, diferente e tal. Casamento é prosperidade, ainda mais quando você tem Deus no coração, é Deus no seu casamento, centro de tudo, é maravilhoso. A gente tem aqui, sabe como que é que acontece. E aí eu logo, no início de 2020, pedi a Milena em casamento e em fevereiro e março, logo veio a pandemia, aí todo mundo, algumas pessoas até falavam, nossa, mas como que vocês vão casar logo na pandemia, sem nada, sem praticamente sem tudo fechado, e como que vai trabalhar, vai fazer, e é só Deus mesmo, Deus proveu, graças a Deus provém até hoje, e aí 2020 nós casamos. Aí Deus usou também uma pessoa que é bem próxima a mim, que ajudou, fiz uma negociação, aí a gente não tinha nada, casou assim, sem praticamente quase nada, eu e a Milena. Aí, e do 2020 eu fiz uma negociação, que eu já sabia também trabalhar essas coisas, e resolvi fazer uma negociação com um amigo meu, e aí ele falou, não, Miquel, pega o meu apartamento, e você paga aí tanto X por mês e sem juros, sem nada, você não precisa pagar juros, sem correção nenhuma, de boca, no fio de bigode, igual o pessoal fala. E graças a Deus deu tudo certo, conseguimos pagar, quitado, tudo hoje, graças a Deus. E aí foi isso, aí começou de 2020 para cá, com esse casamento que nós tivemos. E aí, veio filhos, todo mundo também. O pessoal hoje fala muito, você não quer, vai casar, vai dar trabalho, vai ter filho, vai ter trabalho. É questão de financeiro, o pessoal hoje fica muito focado no financeiro, mas assim, quando você tem Deus no coração, tudo provém, você coloca embaixo do joelho, ora. Eu gosto muito da palavra ali de Mateus 21:22, carrego muito, que fala assim, tudo que perdides em oração, crendo, eu responderei. E eu carrego isso daí desde a infância. Eu li esse versículo e carrego para a minha vida inteira, que quando você tem Deus e ora e pede, Deus provém. Lógico que você também tem que trabalhar, você buscar atrás, correr atrás das coisas, né? Não pode deixar, vou deixar aqui, vai cair do céu. Não. Se você tem uma família, carrega isso, você tem que prover para sua família. Você tem que ir para frente, vou conseguir o quê? Estou orando, estou buscando, mas também eu vou trabalhar. E aí foi nisso daí, que aí, graças a Deus, desde 2020 para cá, Deus cuidou de nós, tem cuidado de nós, graças a Deus não passamos necessidade nem nada. E foi assim, também a Milena também, creio que foi a mesma coisa também, que essa questão de casamento, família, eu creio que ela também já quis ter isso, e foi assim. Aqui é nos ensinado algumas situações que nós temos falado muito, principalmente no nosso grupo. Posicionamento no lar, posicionamento na vida, posicionamento como cristão. Aqui o Micael disse exatamente o que Deus o criou. O homem é a cabeça, ele tem que trazer essa segurança para a família. Ele trouxe essa segurança para a Milena, uma menina jovem do interior, mas que enxergou nele um futuro. E nós temos falado muito isso. Não tem como você falar que vou ficar 10 anos namorando para conhecer uma pessoa. É só dentro de um casamento que existe um propósito dentro do que Deus quer para nossas vidas. Aproveitando sobre isso, eu queria também saber um pouco de você, Milena. Eu sei que você também teve uma infância difícil, uma infância financeiramente, né? Digamos assim, e Deus supriu. Hoje você é arquiteta, né? Mas por opção da família, cuida da casa, cuida do lar, que é um ministério excelente, porque o primeiro ministério é a nossa casa. Então, assim, você tem uma grande virtude, uma grande bênção de estar na tua casa. E eu queria saber um pouquinho também sobre essa sua parte da sua vida, esses desafios,
que você já passou para vencer e estar aqui hoje, Deus coroando você assim com uma família tão abençoada? Na infância, né, os meus pais se separaram, eu tinha 8 anos de idade, minha mãe assumiu ali a casa, fez papel de pai e mãe, e minha mãe sempre falava, né, tem que estudar, tem que adquirir a sua independência, e eu achava assim que, lógico, antes de me converter, né, eu achava que eu ia conquistar tudo sozinha, né, que não ia precisar ali de um companheiro. Mas depois que eu me converti, que eu entendi a palavra, mesmo depois de ter me formado, né, seguido o conselho da minha mãe, eu vi que eu precisava de um esposo, eu precisava de um casamento, né, de criar uma família. E foi quando a gente decidiu se casar, veio a mudança de cidade, a vontade de de construir uma família. Eu tive que convencer ele, né? Ele tinha um pouquinho de medo, assim, de ter filho, essa questão financeira, mas aí a gente entrou em comum acordo e a gente engravidou, e aí ele quis, né? Propôs, não, você não vai trabalhar mais, você vai ficar em casa, porque acompanhar os filhos, né? A gente, então, assim, eu abri mão, né, da faculdade, de tudo aquilo, para cuidar da família. E aí, depois que já estava ali com 1 ano e pouquinho de Marina, ele veio e falou, vamos engravidar de novo. E eu meio assustada ali, minha mãe morava no interior, minha sogra trabalha fora o dia inteiro, e a gente não tinha ainda ajuda de funcionário, eu fiquei com um pouco de medo, quem teve medo fui eu. Aí ele, não, vamos ter mais um, a gente já passa tudo junto, eu vou arrumar uma pessoa para te ajudar. E aí a gente amadureceu a ideia e a gente engravidou de novo. E hoje eu vejo, assim, né, com as crianças mais grandes, que foi muito bom essa decisão que a gente tomou, porque, igual você falou, a gente está ainda jovem, com a nossa família aqui já estruturada, né, a gente tem um casal, a Marina e o Miguel, e Deus, ele supriu, assim, a vontade que eu tinha no meu coração de ter uma família, porque muito cedo meus pais se separaram, então eu não vi isso dentro da minha casa, né? E hoje eu posso desfrutar de uma família junto com o Micael e as crianças. Que bonito, né? Isso aí é tremendo. Nós precisamos entender sobre a família e acreditar na família. Você, muitas vezes, que está aí com dúvida de um passo a mais, está namorando ou está noivo, coloca uma data, firma esse compromisso, porque Deus se agrada da família. E é nítido aqui o crescimento deles após eles terem validado essa decisão em Cristo, como Deus tem abençoado. Dentro disso, Micael é contador, né, e controlador aí das finanças, da casa. Vocês são um casal muito próspero, a gente vê pela família, porque prosperidade é muito diferente de riqueza. Prosperidade é quando Deus derrama o sobrenatural. Vocês sendo jovem, um casal tão bem firmado, com a família, com os filhos, bem também financeiramente. Fala pra gente um pouquinho dessa gestão, como é essa visão, esse crescimento, trazendo para o lar tão jovem e tão próspero. Então, nessa parte de prosperidade, tanto familiar como de financeira, eu vou muito na questão assim, porque a gente sempre, eu pelo menos e meu irmão, minha família, a gente foi muito trabalhador desde pequeno. Eu desde 12 anos eu estudava de manhã e de tarde já trabalhava numa garagem e lavava carro. Eu sempre gostei de trabalhar. Aí desde 2 anos, 3 anos já gostava de trabalhar, gostava de juntar um dinheirinho ali. Aí até os nossos primos falavam para mim e pro meu irmão, cara, vocês não gastam com nada, vamos lá no shopping, vamos fazer assistir um cinema, comer um baguncinha e tal. E a gente sempre trabalhou e guardou um pouquinho. E aí foi nisso que porque meu pai é funcionário público e minha mãe também, a gente não teve aquela visão de empresário. A gente atribuiu durante a vida, né, da adolescência, juventude, eu e meu irmão, principalmente. E aí sempre meu irmão também me ajudou e sempre eu também ajudei ele nessas questões. É por isso que hoje ele até testemunho para as pessoas da minha vida, mas assim, eu não vejo Micael, eu vejo Deus, né? Que Deus ali sempre me abençoa, porque eu também a gente fala assim, até a Milena falava, Micael, coração bom, mas assim, quando você tem Deus no coração... Papai Noel, eu chamava ele de Papai Noel. Papai Noel.
Porque assim, eu não tenho, eu não apego a bens materiais nem nada. Eu pego a Jesus e sei que lá vai ser rico de tudo, né? Com saúde, sem saúde, mas nós vamos estar no reino celestial. E aí sempre foi nessa questão. Eu gostei sempre de trabalhar, me formei, fiz contabilidade, fiz a MBA em gestão tributária, e aí eu tinha até um escritório. Nesse escritório eu tinha alguns clientes, de 2017 para cá. Aí, 2017, 2018, eu meio que desfiz do escritório, vendi alguns clientes e tal para uns amigos meus. E eu foquei na parte tributária, que é a parte de impostos hoje, hoje a maioria hoje é de empresas, você que é gerente sabe como que funciona. Se a empresa hoje gera faturamento, gera financeiro, ela paga um imposto, tanto estadual, federal, municipal, e aí a gente faz toda essa parte de gestão hoje, né? Especializei, e aí fiz alguns também os contatos, network, que vale muito, parceria. Graças a Deus tem muito parceiro que é contador hoje, advogado. E aí foi nessa linha aí que eu foquei. Falei, então eu vou focar na parte tributária, porque a parte de contabilidade, bastante escritório hoje faz. E aí eu falei, vou focar na parte tributária, que é a parte de imposto. E Deus me abençoou desde 2017. Eu formei em 2016 e desde 2017, aí eu abri o escritório. Meu irmão já tinha, na verdade, o escritório, aí ele chamou eu para ficar lá. A gente ficava numa salinha de 20 metros quadrados, eu e ele focou numa outra parte e eu pegava mais essa parte. Aí 2017, 2018, aí 2018 um amigo meu chamou eu para abrir um outro escritório, ele foi para o Helber. Aí de lá, hoje ele é o maior parceiro meu, me ajudou muito, que é o Rafael. E de lá para cá, Deus me abençoou muito, eu até emociono, porque quando você encontra pessoas que te ajudam também, vale muito, né? E nem todo mundo quer te ajudar, né? Todo mundo quer tirar de você, quer tirar. E graças a Deus, Deus abençoou. Eu tive esse meu amigo que me ajudou hoje, ajuda até hoje. E aí, o que aconteceu? Aí eu sempre tive um coração bom, eu sempre ajudei, desde quando eu ganhava R$800 na igreja, eu ia lá, dava lanche para... os irmãos pediam, vamos comprar um lanche para as crianças, para os adolescentes, eu ia lá e ajudava. Vamos fazer isso, eu ia lá ajudar, mesmo não podendo, assim, no custo baixo, mas eu ia lá e ajudava. E aí foi indo, aí eu acho que Deus olha muito o seu coração também, e quando você está voltado, não é só por causa de financeiro, não, quando você tem um coração, assim, abençoador, mantenedor de obra e alguma coisa, ele vê com o seu coração, e ele não tem que falar, quando você planta, é nítido, você vai colher. Se você plantou coisa boa, você vai colher coisa boa. Se você plantar coisa ruim, você vai colher coisa ruim. Aí é nítido isso daí. E a lei é clara, né? E aí quando você planta, abençoa um irmão, abençoa alguma coisa, dou um sacolão, faça alguma coisa, Deus vai te abençoar. Mas ele está olhando seu coração. Mas tem muita gente também que, eu vou fazer isso, eu já vou esperar que eu vou ganhar. Esquece, você tem que fazer de acordo com o seu coração. Se você já fala, vou dar o dízimo aqui, vou dar uma oferta, que Deus vai me abençoar amanhã, semana que vem, não vai. Entendeu? E aí foi nessa linha aí que a gente, graças a Deus, tem essa prosperidade. E aí eu também vou entrar para a prosperidade familiar, que é o seguinte, eu sempre tive meu pai e minha mãe, que a gente sempre teve em casa, tal, a gente nunca brigou, nunca teve discussão, eu sou contra discussão, briga, total. E aí foi nessa pegada. Hoje, graças a Deus, tenho 2 filhos com a Milena, e aí a gente, assim, eu faço tudo por eles, né? A gente vê, eu falo para a Milena, vamos cuidar das crianças, eu quero que você fica, não é que porque ficar em casa, dona do lar, ficar sem nada para fazer e tal. Porque muitas pessoas veem como isso, você fica em casa. Não é. Você tá plantando, você está produzindo um legado para os seus filhos, né? Todo dia você está ali ensinando, aprendendo, coisa diária. Leva para a escola, ensina. E aí eu acho que vale muito o ensinamento, né? A educação hoje ficou muito assim, não educa o filho, e deixa seu filho para lá, para cá. E aí eu acho que tem, assim, essa questão, sim, da educação. Eu mesmo, eu falo por mim, porque eu era muito acelerado, eu chegava em casa 6, 7 horas, 8 horas, trabalho. Depois que as crianças veio, eu falei, não, vou dar um pé no freio. Aí, nos últimos anos, aí eu
praticamente vou só de tarde no escritório, eu faço uma reunião ou outra. Provavelmente eu faço mais videoconferência pela manhã e de tarde faço mais presencial. Porque eu sei que ali, se a gente estando em cima, a gente, vai crescer uma criança, uma adolescente, um jovem próximo, amadurecido na mente, e é tudo válido, né? Que você vai plantar hoje na mente deles. Eu creio que lá na frente eles vão colher muitas coisas boas também. Micael trouxe alguns segredos aqui sobre a prosperidade em Cristo. Primeiramente, nós temos que entender, nós somos mordomos das coisas de Deus. Tudo que Deus confia a nós nessa terra é para que você possa derramar na vida também de outras pessoas. E é nítido o chamado de mordomia com excelência do Micael e da Milena como família, mantenedor da obra, né, Micael? A gente sabe desse chamado e é muito bonito de ver porque a gente presencia muitas coisas feitas, muitas vezes pelo ministério, inclusive dos jovens casais, e Deus com certeza se agracia e abençoa ainda mais, porque tem que ter esse coração de fato, voltado ao Senhor, porque não é para nosso bel prazer apenas, né? E sim também para abençoar as demais pessoas. Falando um pouquinho dessa história, dar um testemunho aqui, que eu chamava ele de Papai Noel, é que no começo do casamento, lá uns anos atrás, eu não entendia muito esse chamado, né, dele de ofertar, de ajudar. Então eu via ele ajudando muitas vezes sem poder, né? Tipo assim, ele se apertava mesmo para poder ajudar. Ele nunca disse não, assim, alguém que pedia ajuda para ele. E eu não entendia, né, no começo. Hoje, graças a Deus, eu entendo. Eu ficava assim, mas gente, você chamava ele, né? Você parece um Papai Noel, fica ajudando todo mundo, não sei o quê. Tem que pensar no nosso futuro. Assim, eu achava que ele não pensava, mas ele sempre pensou. E um dia eu fui na irmã Francisca, né? Que todos aqui da igreja eu creio que conhecem. E eu tava lá para buscar sobre outros assuntos, mas Deus usou ela para falar comigo, sem nem conhecer Micael. Nunca nem tinha visto ele. E ela falou assim, explicou, né? Falou assim, Deus tem um chamado na vida do seu esposo. Ele é chamado para abençoar. E foi me explicando e falou assim, e você? Se você não entender isso, não caminhar do lado dele, não apoiar ele, vocês vão passar dificuldade. Você precisa apoiar ele, porque se você entender, se você tá do lado dele, apoiar ele, ela fez assim com o dedinho, assim, lembra até hoje, vocês têm isso aqui, ó, para tudo que Deus quer proporcionar. Mas você tem que acompanhar. Deus nunca vai deixar faltar nada para você e nem para sua criança, né, que eu tinha a Marina. Vai deixar faltar nada para vocês. Naquele dia eu saí de lá e pensei, não, realmente eu entendi, eu preciso apoiar ele, independente, né? E aí, quando eu via ele ofertando, eu parei de brincar com ele, de falar que ele era Papai Noel e nossa vida foi assim mudando muito dali, porque eu tava sendo uma trava para ele. Ele tava fazendo, mas eu como esposa tava travando. E aí naquele dia ela me destravou e eu comecei a apoiar ele. E a gente tem assim acontecido coisas assim na nossa vida que só pode ser Deus, assim, se você olhar com os olhos humanos não tem como. E essa parte financeira, depois de um tempo, lógico, não agora. Ano passado, o Micael proporcionou ali uma renda para mim, né? Para mim ficar em casa com as crianças, ter meu dinheirinho, administrar. E eu estava negligenciando meu dízimo. E Micael chegou, não, você tem que tirar seu dízimo dessa parte que você está recebendo, né? Desse pagamento aí, é o seu salário, entre aspas, né? E aí eu comecei a ser fiel no meu dízimo também. Então, assim, ele foi me orientando nessa parte financeira, em todos os aspectos. E eu creio que a gente está crescendo muito devido a essa gestão, né, que ele tem, essa visão que ele tem. É lindo ver o crescimento realmente de vocês em relação a isso, né? E Micael ensinando aqui, porque se for pagar as mães aqui, as esposas, né, que nos assistem, se os maridos fossem pagar para a gente um salário por tudo que a gente faz de babá, de diária, de passar, de tudo, realmente ia sair bem caro, né? Mas é importante isso, sabe por quê? Ele te traz mais segurança, para que você possa estar administrando as suas coisinhas, você pode estar fazendo uma coisa, eu vou fazer uma unha, um cuidado, você não precisa estar pedindo coisas mínimas para ele. Isso traz, sabe o que, para nós, mulheres? Uma liberdade.
e, novamente, segurança. Isso é muito, muito, muito válido, viu, Micael? E eu acredito que isso é de grande valia. E eu vi que você se emocionou falando de pessoas, e temos também sobre isso. Temos que ter sabedoria e ter as pessoas do nosso meio. Porque tem pessoas que nós escolhemos, mas tem pessoas que Deus nos apresenta. E essas pessoas precisam ser amadas, cuidadas e zeladas. Que bom que você teve esse amigo, Rafael. Que bom que você tem a sua família que te ampara, te dê uma boa base para que você possa estar instruindo aí a sua família, porque você é o cabeça da casa. Isso é verdade. E eu vou muito assim também sobre honra, né? Não sei se está aí, mas é sobre honrar. E aí, quando o pessoal fala muito assim, eu vou fazer isso e não sabe nem a reciprocidade. E quando você faz alguma coisa, eu vejo muito sobre isso daí, sobre nem a reciprocidade, mas também questão de honra. Porque assim, quando você Deus prepara, né, a pessoa para te ajudar ou te abençoar de algum jeito e tal. E aí você esquecer, eu tenho esse vínculo com ele até hoje, por mais que eu estou andando sozinho agora, mas assim, eu tenho esse vínculo, Milena sabe, a gente conversa direto, eu falo com ele, a gente fala junto, a gente chora junto, a gente ri junto. E assim, ele virou um irmão para mim. E aí, lógico, tem outras pessoas que me ajudaram muito assim no meio do caminho. Mas assim, eu falo sobre a honra porque assim, qualquer coisa que acontecer, eu sei que ele vai estar lá. Então, qualquer coisa que acontecer comigo também, ele vai estar aqui comigo, entendeu? E aí a gente tem que honrar as pessoas, né? A gente, por mais, ajudou de algum jeito, não pode ser nem questão de financeira, mas ajudou com uma palavra, com um abraço que você estava precisando no dia, vai lá, toma um café com a pessoa, ajuda também, fala, tá precisando mais de alguma coisa, tal, porque também as pessoas veem muito assim, que a pessoa está no outro patamar, às vezes não sabe que ela também está precisando. Ele, uma época, precisou muito assim, de um abraço, ele estava tomando, porque é muita pressão, muitas coisas, que ele falou, Micael, eu cheguei tudo no patamar que eu tô tomando Rivotril para dormir, porque é ansiedade, o negócio. Aí eu todo dia tava lá com ele, falei, cara, não, né, vamos seguir, vamos para cima, não pode isso não acontecer, Deus tem melhor para você, vai lá dar uma palavra de conforto. E essa questão aí sobre a honra, né, também veio para mim falar aqui. E gente, eu posso falar pela minha casa, nós somos muito felizes pela honra que vocês nos dão. Sei de diversas encontros que você faz com o Celso, que fala, que está sempre junto, eu com Milena, isso é muito importante. Porque Deus se agrada dessa unidade. E pessoas que nos fazem crescer, pessoas que acreditam, isso é muito importante. Ter junto nessa caminhada. E nessa caminhada tão árdua que é o casamento também, é importante ter pessoas que nos aproximam ainda mais de Deus. E para a gente finalizar, eu vou pedir para que vocês deixem para nós uma mensagem de impacto, algo que Deus fez de fato e que fez a diferença para vocês, que possam fazer diferença para quem está nos assistindo. Eu vou citar esse versículo que eu carrego, o Mateus 21, 22. Tudo que pedis em oração, crendo, eu responderei. Então, às vezes, a pessoa está esperando alguma coisa, ora, vai lá, busca Deus, busca que Ele vai ter a melhor resposta para você, a melhor saída, que às vezes você está ali preso com alguma coisa, ora, busca Deus, que é essencial para a sua vida, futuramente, e agora presencial também, e para sempre. E eu quero falar com as mulheres, às vezes você, né, um adolescente que vive num lar desestruturado, os pais separados, que você acredite, né? Igual o Micael falou, ore a Deus, porque para que Deus prepare um esposo para você. Eu não tive, assim, esse amor, né, de pai. Então, assim, hoje Deus me deu um esposo maravilhoso, que ele me cura em muitas áreas que foram feridas lá atrás. Então, acredite que Deus tem algo maravilhoso para você. E vocês puderam conhecer mais um casal aqui dos Jovens Casais da Adna Goiabeiras. Fica feito o convite para você. Se quiser conhecer também este grupo, nós temos reuniões mensais. O primeiro domingo e a primeira quinta-feira é o culto dos Jovens Casais às 17 horas e às 19 horas na quinta-feira. Venha nos conhecer. E para você que quer ver novamente essa entrevista, acesse as nossas redes sociais. E não saia daí que o próximo culto já vai começar.